Olá, graça e paz, meu querido irmão e meu amigo. Mais uma vez juntos aqui para meditarmos um pouco sobre os ensinos da Bíblia Sagrada. Nós que somos crentes em Cristo, consideramos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Consideramos aquilo que Pedro diz, que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, escreveram o que escreveram. Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para ensinar, para corrigir, para dirigir a vida dos seres humanos e fazê-lo de forma justa, de tal maneira que nós todos, caminhando à luz dos ensinos da palavra de Deus, possamos alcançar vitória sobre vitória em nossa vida, enquanto vivemos sobre a face desta terra. Eu sou o pastor Melquisedeque, pastor da Igreja Batista Canaã, em Araguaína. E gostaria de meditar na palavra de Deus com os senhores hoje. E quero ler o texto que vem do livro dos Salmos, no capítulo 119, o versículo é o versículo 105. Diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Felizes são aqueles que entendem isso. Felizes são aqueles que entendem o poder que tem a palavra e que é completamente uma pessoa cuidadosa, bastante cuidadosa em relação a palavras. Você já deve ter ouvido a velha frase que palavra tem poder. E de alguma maneira, quando utilizada de forma correta, essa frase faz todo o sentido do mundo. De fato, palavras têm poder, porque palavras são como pequenos tijolos, e que colocados uns sobre os outros, eles são capazes de edificar a vida das pessoas. Os professores edificam a vida dos seus alunos através do ensino falado numa sala de aula ou em uma plataforma através da internet. Os grandes estudiosos, cientistas, eles fazem as suas pesquisas e ao descobrir o que eles buscam, eles se ocupam em publicar o resultado das suas pesquisas em revistas científicas que tenham um longo alcance a fim de que muita gente possa ter em suas mãos o resultado daquilo que ele pesquisou com tanta dedicação. Os poetas são tidos como pessoas de alma sensível e eles transmitem as suas mensagens através de versos e através de prosas e vão mexer lá no coração das pessoas. E assim, todos nós, como por exemplo os filósofos, eles procuram se dedicar para que ensinem o melhor que podem às pessoas a respeito de como viver uma vida moral ilibada, ou a respeito da ética, coisa tão ausente nos nossos dias na vida dos homens. Por palavras, os Césares da Roma antiga obrigavam aos cristãos a abandonarem a sua fé e pronunciarem palavras como, no lugar de Jesus Cristo, César é Kyrios, é Senhor. Palavras, elas têm um certo poder e, se ditas de forma correta, elas são benéficas para a vida dos seres humanos. No entanto, toda e qualquer palavra que saia da boca do ser humano, ela tem o poder de fazer aquilo que ela precisa fazer quando pronunciada apenas em uma determinada área. Os poetas mexem com o coração e as pessoas às vezes derramam as suas lágrimas emocionados com o que leem. Os cientistas trazem respostas para questionamentos sobre determinados
problemas de saúde, epidemias e etc. Os professores dão aos seus alunos as ferramentas que eles necessitam para serem bem-sucedidos nas suas diversas profissões. Na Roma antiga, essa palavra que o César impunha sobre, ou forçava sobre os cristãos para recantarem a sua fé e abraçarem de alguma maneira por uma pronúncia, que César é Kyrios, é Senhor, era uma palavra apenas que eles queriam ouvir para alimentarem o seu ego. Eles não estavam interessados de fato, e eles não poderiam comprovar se essa pronúncia era uma pronúncia sincera, que vinha do coração das pessoas. Eles estavam querendo apenas ouvir o que eles queriam ouvir. A história, por exemplo, de Policarpo, bispo de Esmirna, que já avançado em idade, ele foi procurado pelos soldados romanos para recantar a sua fé. E ele, respeitado como era, conhecido por todos, já um senhor idoso, os soldados respeitosamente lhe diziam: diga com a sua boca que César é Senhor, diga para que possa escapar com vida. A resposta de Policarpo foi simplesmente essa: eu não posso nem por um segundo, ainda que seja, vamos dizer, de mentirinha, dizer que César é Senhor e virar as costas para o meu Senhor Jesus. Eu vivo e prego a palavra por tanto tempo. O meu Senhor nunca me fez mal algum, pelo contrário, sempre me fez bem. Eu não posso negá-lo. E assim César o colocou numa fogueira para ser queimado vivo. Palavras, elas têm, sim, um significado profundo. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Enquanto os homens procuram demonstrar o seu conhecimento através daquilo que falam, daquilo que publicam, daquilo que ensinam nas salas de aula, a palavra de Deus tem as suas afirmativas gloriosas e poderosas. Deus não precisa provar nada para os seres humanos. Aliás, a Bíblia nos ensina que tudo quanto existe foi chamado à existência pelo poder da palavra de Deus. Essa é uma palavra diferenciada. As palavras dos homens envelhecem e passam, muito embora o Senhor Jesus nos ensine lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 36, que os homens serão medidos, julgados por toda palavra frívola, irresponsável que sair da sua boca. Porque as palavras, elas precisam cumprir um papel para o bem de todos. Palavras frívolas e irresponsáveis, elas são ditas de qualquer maneira e elas não constroem. Muito pelo contrário, na maioria das vezes servem para machucar o semelhante. A palavra de Deus é diferente. E ela é diferente porque não é apenas um amontoado de letras para formar pensamentos. Não é apenas uma expressão qualquer, mesmo que a pessoa não signifique nada quando está dizendo aquilo, como foi o caso dos soldados que tentaram convencer a Policarpo a dizer: César é Senhor, mesmo de uma forma irresponsável, só para escapar com a vida, o que ele rejeitou imediatamente. A palavra de Deus é diferente, porque ela não é uma palavra apenas que está em um papel. Mas essa palavra, quando ela é recebida no coração, ela tem um poder completo para transformar pensamentos, para transformar a vida por inteiro. A palavra de Deus é a pura verdade que dá vida e que liberta. Essa palavra de Deus, diz o escritor aos Hebreus, que ela é viva e ela é eficaz.
Ela é viva porque ela se move pelo trabalho e pela ação do Espírito Santo de Deus. Por isso mesmo, ela pode gerar vida no seu coração, mesmo que você esteja nas últimas, emocionalmente e espiritualmente falando. Mesmo quando os vícios tomam conta de uma pessoa e essa pessoa não sabe mais para onde ir. Mesmo quando as decisões são tão pobres e ruins e irresponsáveis que a pessoa vislumbra a sua própria derrota. Quando nós abrimos mão de tudo isso e convidamos a Deus para vir morar em nosso coração, a palavra de Deus é poderosa para transformar a nossa vida. Na oração sacerdotal de Jesus, em João, no capítulo 17, versículo 17, Jesus ora pelos seus discípulos a Deus, dizendo: santifica-os na verdade. E ele conclui: a tua palavra é a verdade. É esse mesmo Jesus que lá em João 8,32, quando ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está se referindo à sua palavra, que é movida, que é cheia de poder por causa da ação do Espírito Santo. É por isso mesmo que lá em Isaías, o nosso Deus fala pelo profeta, dizendo: a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela vai fazer aquilo para o que eu a enviei, vai dar prazer ao meu coração. Meus senhores, não existe nenhuma outra verdade, nenhuma outra palavra que saia de qualquer parte, que venha do professor, do poeta, do cientista, que venha do filósofo, que venha dos poderosos, que possa de fato fazer qualquer mudança que seja perfeita, eterna na sua vida. Somente a palavra de Deus. Se você está andando em trevas, então receba a palavra hoje no seu coração. Lá em Mateus, no capítulo 7, Jesus diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram as chuvas, correram os rios, tremeu a terra, mas aquela casa permaneceu porque ela está firmada na rocha. O contrário disso, se alguém ouve a palavra e não se firma nela, a primeira enxurrada que descer levará a sua casa junto. Assim é a vida de todo aquele que abre os seus ouvidos, recebe no seu coração a palavra poderosa de Deus para se tornar uma pessoa completamente vitoriosa. Tudo passa, mas Jesus diz: as minhas palavras não passarão. E é, segundo Jesus, essa palavra que nos julgará no nosso último dia diante dele. Abra o seu coração para Jesus Cristo e diga como o salmista disse no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você quer libertação? Você quer ser vitorioso? Coloque agora mesmo a sua vida nas mãos daquele que é a própria palavra encarnada de Deus, Jesus Cristo, para que possa receber dele perdão dos pecados e a garantia de vida eterna pela sua graça e pelo seu amor. Senhor, abre o nosso coração, nos ajude a afirmar a nossa vida mais e mais na tua palavra. E para todo aquele que está distante de ti, que o Senhor o atraia pela pregação dessa palavra, dá completa libertação a essa alma e essa vida. Permite que se torne um membro da família de Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça demonstrados lá na cruz do Calvário pelo sacrifício de Cristo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe.